Mesmo que você esteja convencido de que o Bitcoin não passa de uma fraude e que no fim das contas vale zero, ficar completamente de fora é, paradoxalmente, a pior decisão possível. E no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente o porquê. E tudo começa com a forma como os investidores realmente inteligentes pensam ao assumir riscos. A maioria das pessoas enxerga o mundo de maneira binária. Ou funciona ou não funciona. Ou é legítimo ou é golpe. Ou o Bitcoin dá certo ou vai a zero. Mas o mundo real não opera nesse modelo simplista. O futuro não vem com respostas definitivas e ninguém sabe com absoluta certeza o que vai acontecer. É por isso que os melhores investidores não pensam como torcedores. Eles pensam como jogadores de pôquer. Um bom jogador não precisa ter certeza da próxima carta. Ele precisa entender as probabilidades. Com base nisso, ele sabe quando apostar pouco, quando sair da mesa e quando aumentar a aposta de forma agressiva. No mercado financeiro, não existem probabilidades exatas como no pôquer, mas existe algo ainda mais poderoso: a capacidade de atribuir cenários e pesos a cada um deles com base em informação, lógica e assimetria de risco. Essa abordagem se chama valor esperado. O valor esperado junta duas variáveis cruciais: quanto você pode ganhar ou perder e qual a chance de cada cenário acontecer. Quando você entende isso, percebe que a pergunta nunca foi Bitcoin é golpe ou não. A pergunta certa é: essa aposta tem uma assimetria tão grande que justifica não ficar com posição zero? É aí que a maioria erra e é exatamente isso que vamos destrinchar. Vamos a um exemplo simples para deixar isso absolutamente claro. Imagine um jogo de cara ou coroa com dois resultados possíveis. Se cair cara, eu te pago $20. Se cair coroa, você me paga $10. As chances são exatamente as mesmas, 50% para cada lado. Metade de 20 é 10. Metade da perda de 10 é 5. Quando você soma os dois cenários, o resultado final é um valor esperado positivo, de $5. O detalhe crucial é este: você vai perder em cerca de metade das vezes. Mesmo assim, é uma aposta que você deveria aceitar sempre, porque no longo prazo ela coloca dinheiro no seu bolso. O valor esperado não tenta prever o próximo resultado. Ele serve para responder uma pergunta muito mais importante: qual decisão faz sentido quando o futuro é incerto? É exatamente essa lógica que explica por que pessoas racionais pagam seguro residencial. Não é porque acreditam que a casa vai pegar fogo amanhã. É porque, se o pior acontecer, a indenização é desproporcionalmente maior do que o valor pago mês após mês. A relação risco versus retorno faz sentido. E aqui está o ponto que a maioria ignora nos investimentos. Mesmo que você acredite que a chance de sucesso seja baixa, se o retorno potencial for grande o suficiente, a decisão racional não é ficar zerado, é ajustar o tamanho da posição. Você pode entrar pequeno. Se der errado, a perda é limitada e controlável. Mas se der certo, o ganho é assimétrico e pode superar em muitas vezes tudo o que você arriscou. É assim que investidores profissionais pensam, não em certezas, mas em assimetria, probabilidades e valor esperado. Então surge a pergunta mais importante: como, na prática, você encontra esse tipo de oportunidade? A resposta começa muito mais perto do que a maioria imagina. Pense na indústria em que você trabalha hoje. O que você enxerga no seu dia a dia profissional que alguém de fora simplesmente não percebe? Onde existe informação, tendência ou mudança estrutural que ainda não virou manchete? Pegue o exemplo de um piloto de avião. Para o passageiro comum, ele apenas senta na cabine e pilota o avião. Mas o piloto enxerga outra realidade. Sabe quais rotas estão sempre lotadas, quantos voos sofrem atraso, se a companhia está contratando ou cortando pessoal, quais modelos estão sendo aposentados e o quão distante ou próximo estamos de aviões autônomos. Essa diferença de percepção é uma assimetria de informação, e ela existe em absolutamente todos os setores. Sempre há um abismo entre o que os especialistas sabem e o que o público em geral enxerga. No mundo dos investimentos, é exatamente nesse abismo que surgem as melhores oportunidades. O problema é que a maioria dos investidores ignora isso completamente. Em vez disso, eles fazem apostas simétricas, confortáveis,
amplamente aceitas pelos profissionais do mercado e, por definição, iguais às de todo mundo. Carteira 60/40, exposição ao S&P 500, títulos públicos. São estratégias com alta probabilidade de funcionar, mas com retornos limitados. Algo entre 4% ao ano em títulos e 8 a 10% no S&P 500. O risco e o retorno caminham lado a lado. Nada explode para cima, mas nada quebra dramaticamente. O resultado? Retornos médios, ou, na prática, abaixo da média quando você considera a inflação, impostos e erros de timing. Investimentos assimétricos seguem uma lógica completamente diferente. O potencial de ganho é desproporcionalmente maior do que a perda máxima. O custo é outro, eles exigem pensamento contrarian, desconforto e a coragem de aceitar que o mercado inteiro pode estar errado ou simplesmente ainda não entendeu algo. O capital de risco é um melhor exemplo disso. No Venture Capital, você faz pequenas apostas em empresas nascentes, onde acredita ter alguma vantagem de informação ou visão setorial. Globalmente, cerca de 90% das startups fracassam. Ainda assim, alguns dos maiores retornos da história vieram exatamente dessas apostas improváveis, feitas quando a probabilidade parecia mínima. É assim que o jogo é vencido, não tentando acertar sempre, mas garantindo que quando você acerta, o impacto seja grande o suficiente para compensar todas as vezes em que você errou. A história mostra que as maiores fortunas nasceram de apostas que no início pareciam improváveis. Peter Thiel investiu $500 mil no Facebook em 2004, quando quase ninguém entendia redes sociais. E Mike Markula colocou $250 mil na Apple em 1977, quando computadores pessoais eram vistos como brinquedos. Ambos não tinham certeza absoluta do sucesso, mas fizeram apostas pequenas com valor esperado extremamente alto, e isso os tornou bilionários. É essa mesma lógica que se aplica ao Bitcoin. Com uma alocação pequena, a perda máxima é clara e limitada, 100% daquele capital. Em contrapartida, o potencial de alta é desproporcional, estimado em 50, 100 ou até 200 vezes. Diferente de uma startup, o Bitcoin não é uma empresa, é uma nova forma de dinheiro, com potencial de competir com o sistema financeiro tradicional. No cenário otimista, o Bitcoin se torna uma reserva de valor global, mantida por indivíduos, empresas e governos, competindo com moedas fiduciárias, títulos e ouro. Seus defensores apontam fundamentos únicos, oferta fixa e imutável, código distribuído globalmente, ausência de controle central e alta resistência à censura. Essa combinação faz com que muitos o vejam como um dos instrumentos de poupança mais eficientes já criados. Algumas projeções, como as de Michael Saylor, sugerem retornos anuais entre 21% e 37% ao longo de 20 anos, com preços entre 3 milhões e 49 milhões de dólares por Bitcoin. Mesmo assim, no cenário mais otimista, isso representaria apenas cerca de 22% da riqueza global. Ou seja, não exige que o Bitcoin domine tudo. A assimetria está justamente nos extremos. Ou o Bitcoin fracassa e vai a zero, ou captura uma parcela relevante do dinheiro global. Em números práticos, alocar apenas 1% de uma carteira de $100 mil em Bitcoin, mantendo o restante em uma estratégia 60/40 a 8% ao ano, limita a perda máxima a cerca de 1% no pior cenário. Nos cenários positivos, esse mesmo 1% pode adicionar desde alguns pontos percentuais extras até praticamente dobrar o patrimônio final. Esse é o coração de uma aposta assimétrica: pouco a perder e muito a ganhar. Mesmo atribuindo probabilidades modestas ao sucesso, o valor esperado pode continuar positivo. Quando o potencial de ganho é grande o suficiente, você não precisa estar certo muitas vezes. Basta estar certo uma única vez. Como não sabemos qual cenário vai se concretizar, as probabilidades atribuídas servem apenas como ilustração. Mesmo assim, ao calcular o valor esperado, uma alocação de apenas 1% em Bitcoin adiciona cerca de $52 mil ao retorno esperado da carteira e um aumento próximo de 50%. É por isso que até um investidor cético pode se beneficiar de uma posição pequena.
Mesmo assumindo uma chance extrema de 99% de fracasso, o valor esperado ainda permanece positivo. Para que uma carteira tradicional 60-40 fosse claramente superior sem nenhuma exposição ao Bitcoin, seria necessário ter mais de 95% de certeza absoluta de que ele vai falhar. Não apenas que pode falhar. Em uma ampla faixa de suposições razoáveis, a matemática continua apontando para a mesma conclusão. Possuir um pouco ainda faz sentido. A pergunta, portanto, não é se você acredita que o Bitcoin terá sucesso, mas se você consegue ter certeza de que ele vai fracassar. O chamado dinheiro inteligente entende essa assimetria e age com base nisso. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo com cerca de 12,5 trilhões de dólares sob gestão, lançou um ETF de Bitcoin em 2024 que já ultrapassou 100 bilhões de dólares e se tornou um de seus produtos mais lucrativos. Outras instituições como Morgan Stanley e Fidelity passaram a recomendar alocações entre 1% e 5%. Mesmo sem preços de capital de risco, a assimetria permanece. Empresas como Google, Facebook e eBay continuaram sendo apostas assimétricas após o IPO, quando o risco de falha já havia diminuído. À medida que um ativo sobrevive aos primeiros ciclos, o risco estrutural cai, enquanto o potencial de alta continua. É exatamente nesse ponto que muitos acreditam que o Bitcoin se encontra hoje. Com maior legitimidade em Wall Street e presença em carteiras institucionais, o risco de fracasso diminuiu, tornando a relação risco-retorno mais atraente, inclusive para céticos. Alcançar 1% de alocação é simples, seja via corretoras ou ETFs, e essa decisão pode ser revisitada periodicamente. Este vídeo não é sobre prever o sucesso do Bitcoin, mas sobre entender como pensar em apostas assimétricas ao investir. Quando esse tipo de oportunidade surge, até uma posição pequena pode alterar de forma desproporcional o resultado final de uma carteira ao longo do tempo. Os melhores investidores do mundo não buscam certezas. Eles pensam em apostas. Avaliam cenários, atribuem probabilidades e alocam capital de modo que, se estiverem certos apenas uma vez, o impacto compense todas as outras decisões medianas. Você pode não ter chegado ao Bitcoin tão cedo quanto Peter Thiel chegou ao Facebook, mas também está longe de estar tarde demais. Com a chegada dos ETFs e a integração do Bitcoin ao sistema financeiro tradicional, essa janela de assimetria está pouco a pouco se fechando. Esse tipo de oportunidade não aparece com frequência e não dura para sempre. Por isso, mesmo que você não acredite no sucesso de longo prazo do Bitcoin, a decisão racional pode ser simplesmente possuir um pouco. Às vezes, tudo o que você precisa é de 1% para mudar completamente o jogo. Se isso te abriu os olhos, você sabe. Dê um like e se inscreve para mais conteúdo assim, o que separa pânico de lucro. Aqui é Cripto com você. Nos vemos no próximo.